Parece que existe uma inspiração no Nick Land para falar isso. Ele já falava isso nos anos 90, início dos anos 90. Então, quando você vê o Marc Andreessen, o Elon Musk falando essas coisas, até o Peter Thiel com essa obsessão que ele tem pelo apocalipse, né? Eu não sei se a galera sabe, mas ele deu uma entrevista para Ross Douthat, que é jornalista do New York Times, falando só sobre inteligência artificial anticristo. Depois ele deu uma entrevista para o The Hudson Institute também, que são em duas partes de 45 minutos, falando só sobre inteligência artificial, anticristo, apocalipse. A gente está falando dos caras mais ricos do mundo, né? Que é o Peter Thiel, que é um dos pais do PayPal, né? Da máfia do PayPal. Criou o PayPal junto com o Elon Musk, o Peter Thiel. E criou também a Palantir Technologies, que é aquela empresa que monitora tudo no mundo hoje, né? O grande sistema de cruzamento de dados. Empresa que surge em 2003, exatamente na época que surgiram as redes sociais também, né? Facebook, por aí vai. Porque, quem não se lembra, a gente já falou isso aqui em alguns podcasts, tem um artigo da Whitney Webb chamado The Military Origins of Facebook, né? As origens militares de Facebook. E ela vai mostrar que no pós-11 de setembro surgem empresas e projetos de redes sociais dentro de uma iniciativa da DARPA e da CIA, que era o Total Information Awareness, né? Porque a CIA tinha um projeto chamado LifeLog, que o objetivo era espionar todo mundo nos Estados Unidos para ver se encontrava terroristas escondidos ali, né? E isso se transfere para o setor privado, com a Palantir Technologies, né, espionando todo mundo para ver se tem, com a desculpa de ver se tem terrorista, e as redes sociais, principalmente o Facebook também, falando para me diga o que você tá... Lembra quando o Facebook começou? O que você está pensando agora? Cara, aí dá vontade de responder, não te interessa. Era uma diferença entre o Facebook e o Twitter. O Twitter, o que perguntava? Twitter era microblogging, né? Cara, não era o que você está pensando agora. Pesquisa aí depois, que agora eu fiquei curioso. Eu esqueci. O Twitter era outra. Putz, eu não lembro, mas era... Ou seja, espionagem pura, né? Total. É igual o cara ir lá se confessar, o padre fala tudo. O padre anotava e fala, esse cara é subversivo. Pois é. Não é por isso que os jesuítas têm como se fosse um dos maiores serviços, mais antigos serviços de inteligência da humanidade, né? Porque a galera soube aproveitar o Big Data da época, né? Então, o que é interessante é que Nick Land, ele começa a comparar a inteligência artificial ao Golem, né? E o Golem é uma questão interessante. Por quê? Dentro das lendas judaicas, a gente tem até a lenda do Golem de Praga, né? O Golem de Praga, segundo esse folclore, né? Um rabino, ele moldou uma figura humana, e nessa figura humana ele escreveu na testa 3 letras hebraicas. Moldar, você fala, é fazer um Frankenstein, assim. É um boneco de barro. Tá. Como se fosse um bonequinho de barro. Nesse bonequinho de barro, eles escreveram 3 letras. Aleph, Mem e Tav. Aí, se você lê isso, lembrando que lê da direita para a esquerda, Emet. Emet significa verdade em hebraico. Então, quando... e eles usavam livros, né, cabalistas, como o Sefer Yetzirah, que Sefer é livro, né? Esse livro do cabalista ensinava a fazer esses seres físicos que trabalhavam para você, funcionários, né, mais ou menos. Então o Golem de Praga, segundo essa lenda, né, o rabino que aprendeu esse conhecimento criou esse boneco, escreveu Emet na testa e deu vida a esse boneco com palavras de encantamento. E esse boneco, ele defendia, né, o povo judaico ali daqueles que atacavam o povo judaico em Praga. Só que qual é o problema? Às vezes, nessas lendas, esse boneco, o Golem aí, Emet, né? E essas são as letras, então? São as letras, Aleph, Mem. Só que foi na testa. Na verdade, cara, a última letra tá um pouquinho errada. No pezinho dela tinha que ter uma curvinha. Tá. Porque tá parecendo a letra rei em hebraico. Só uma representação. Uma representação. E era na testa, né? O escrito não era nas lendas, né? Não era tem no peito. várias histórias de Golem. Tem até vê se você acha um anime que é a história de um Golem. Tem vários. Eu tava assistindo esse anime. Não, no World of Warcraft, o cara que é o mago lá, ele cria um Golem. Pra defender, tipo o guarda-costas dele. Pra galera que gosta de videogame aí, né? Então, tô falando que é homúnculos? Não, homúnculos é outra coisa. Homúnculo é diferente, cara. A gente já explicou como é que faz o homúnculo aí, exato, né? Homúnculo é com o esperma, né? É mesmo? O cara pega o espermatozoide,
Mas todos são criaturas sem vida que de alguma forma você dá uma... O Golem é isso. Ah lá, ó. Esse é de qual, Romero? Você sabe qual que é esse? Deixa eu ver aqui o nome dele. Mas não era nem esse, é outro. Golem do Clash of Clans. Ah, Clash of Clans. Uhum. O que eu vi era um golem que protegia uma menininha, assim, que a história é Sim. ele e uma menininha. Bem daí. Então, cara, o problema é que algumas vezes esses golem, eles ficavam malucos. Queria matar o próprio criador. Não respeitava mais as regras, né? Sei. E aí, o que eles faziam nas lendas? Eles tinham que apagar a primeira letra. E aí virava outra coisa. Porque Emmet é verdade em hebraico. Se você tira a primeira letra, fica Mut, que é morte. Aí ele, morria. Aí você tinha que ir lá e apagar a letra. E aí, o que os caras fazem? Meu irmão, você, através de letras hebraicas e palavras de encantamento, você tá criando um cara que vai obedecer a ordem pra você... Isso é muito semelhante a um agente de inteligência artificial. Que você chega pra ele e fala, compra uma passagem pra mim e vai lá e compra. Então, nos anos 60... Descobriu qual que é o anime? Esse outro ainda não. Não, esse que você mostrou. Não, esse ele falou Clash Clash of Clans. of Clans. Clash of Clans. Pensei que era um joguinho isso. Esse é um anime? Parece que sim. Tá. Deixa eu confirmar aqui. O pessoal aqui vai falar daqui a pouco. A galera nerd aí acha fácil. Então, nos anos 60 os caras já falavam isso, comparando a inteligência artificial com o Golem. Por quê? Porque o que está por trás do Golem é a Kabbalah, né? Kabbalah. E o que é a Kabbalah? É você pegar os 22 letras do alfabeto hebraico, estruturar isso em 10 esferas com seus respectivos caminhos conectando uma a outra, completando 22 conceitos, né? Falei 10 esferas, mas na verdade tem uma esfera oculta, que é a Da'at, que é a esfera número 11, né? Que é chamada também de o abismo, né? Então você tem 2 pilares, né, na árvore da vida cabalista. Tem um pilar da severidade, né? O pilar da misericórdia, o pilar da mãe, o pilar do pai, né? Tem um movimento para cima na árvore da vida, para baixo. Então, na verdade, a árvore da vida, em algumas interpretações, é você utilizar números para chegar a conclusões sobre a realidade. Mas não apenas chegar a conclusões, né? Em tese, você pode, segundo a tradição cabalista, você pode usar a árvore da vida para você criar formas de pensamento, para você criar sigilos também. E o sigilo, às vezes... Tem gente que entende o sigilo como um hack mental, né? Você pensa muito uma coisa, tipo, eu vou ficar rico, aí você hackeia sua própria mente e fica rico. Sigilo sempre é um desenho. Sigilo. Quando você fala em desenho, quando você fala em sigilo... Sigilo é o desenho. É o desenho. Um símbolo, desenho. Um símbolo. Mas aí o cara ficou olhando pro símbolo que ele desenhou e ele introjeta aquilo na alma dele, como se ele inserisse um novo código de programação dentro da alma e fizesse ele buscar aquele objetivo. Tá. Mas, na verdade, existe o sigilo que você projeta também. Como se você cria um sigilo e você dá uma função para ele. Você fala, vai lá e traga aquela mulher para mim, ou traga a pessoa tal. Né? Então, o que é isso? É semelhante também a um agente de inteligência artificial. Que você fala, cara, todo dia às 6 da manhã, reúna as 10 notícias mais importantes de geopolítica no mundo e me manda. Que eu quero já acordar com essas notícias. É semelhante a que a galera já fazia em tempos imemoriais com a numerologia, com a Kabbalah e com a árvore da vida. Então, nos anos 60, os caras já estão falando, a Kabbalah vai ser um negócio que vai evoluir para uma inteligência artificial. Ou a inteligência artificial vai usar a Kabbalah para ir para outro nível. Exato. Tem gente até que fala que anjos caídos entregaram de propósito a Kabbalah para que no futuro eles desenvolvessem... O quê? Como assim? Desenvolvesse a Kabbalah até trazer a inteligência artificial para que esses anjos caídos conseguissem usar a inteligência artificial para... instaurar o reino do anticristo, o apocalipse. O Nick Land fala isso. O Nick Land acha que a inteligência artificial foi algo entregue para os homens. Primeiro eles entregaram, os anjos caídos, entregaram a Kabbalah, e a Kabbalah foi usada para desenvolver inteligência artificial para que esses anjos conseguissem implementar o apocalipse no mundo e destruir a humanidade como tal. E ele acha isso bom. O Nick Land, ele acha bom. Porque tem pessoas que estão pensando que esse é o... é esse desenho que eu tô assistindo. Da menininha, né? Esse é o anime que eu tô assistindo. Esse daí ele tem 2 nomes. Ele tem Somali to Forest e ele também tem o nome de Somali Tomori.
Tá. Mas é um golem, né? Esse daqui é um golem, é. Deve ter sido criado através de... Mas tem golem tecnológico e tem golem que é de magia, né? Esse é de magia. Magia mesmo? É. Que parece que é um robô, né? Mas acho que não, né? Não é. Ele vai... Na verdade, isso é uma casca por dentro, ele é meio tipo a quê? massa. Ah, Ele é uma uma ma- massa. é tipo um barro? É um barro e isso aí é uma proteção dele, né? Pra ele não desmanchar, alguma coisa assim. É, igual aquela história, né? O cara, pô, não posso pegar chuva. Aí você fala, você não é de açúcar, pô. É. Aí ele fala, pô, eu sou de barro, não posso pegar chuva, né? Eu Exato. preciso da capa. Mas tem uma relação com ele ser de barro e Adão ser feito do barro É, também? tem, com Total, certeza, né? total. Na verdade, Adão significa, se você for traduzir ao pé da letra, significa terroso. Entendeu? Inclusive, cara, eu não me lembro, mas tem um já falecido, né? Um judeu, que é o André Churraqui, que ele fez uma tradução literal da Bíblia. Ele fez originalmente em francês, tem tradução para português, mas é bem difícil de achar esses livros. Eu tenho lá em casa, mas foi bem difícil de achar. Nessa tradução, se eu não estou enganado, ele traduz Adam, que é o Adão, por terroso. É. Porque Adamá é terra. Adamá. Adam é o terroso. Por quê? Porque Adamá é terra. Entendi. E Edom é vermelho. E a terra é vermelha. E Eva tem alguma tradução? Eva é Havá, tem a ver com é a mãe dos viventes, é a doadora da vida. Né? Porque ela vem do Rai, que é vida. Né? Então, os caras falam, os cristãos, né, que são mais messiânicos, ele fala Yeshua Rai, né? Jesus vive. Rai é vida e Havá é a mãe dos viventes, aquela que traz a vida, né? E a simbologia de ser feita da costela? Isso é interessante pra caramba, né? Por que costela? Primeiro que não foi do dedo do pé e nem num pedaço da cabeça, né? É. Foi do lado. Que, ou seja, ela não tá acima do homem nem abaixo, ela tá ao lado. Então a mesma hierarquia. Não teria, na concepção original, o homem dominando sobre a mulher. Entendi. Isso é algo que surge depois da queda, dentro da história que a Bíblia conta, né? Então, o que acontece? Ela é criada da costela. É claro que se a gente olhar com um olhar assim mais genético, contemporâneo, né, tecnológico, Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.